Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 6.1, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Encontre a área da região sombreada. Então temos aqui a curva azul, que é x igual a y² menos 4y, e essa curva aqui, que é x igual a 2y menos y², elas têm intersecção aqui na origem, 0, 0, e aqui em menos 3 e 3. Para calcular a área por integral simples, a gente tem duas maneiras. A gente pode calcular a área como sendo a integral de um a até b, ou seja, constantes, de uma função superior de x menos uma função g inferior de x integral em dx. Ou seja, isso é uma integral de um a até b. Uma função superior de x é um y superior. Uma função g de x é um y inferior. Isso integral em dx. Ou podemos calcular a área como sendo uma integral de c até d, constantes aí, de uma função à direita de y menos uma função à esquerda aí de y e a integral em dy. Ou seja, igual uma integral de c até d de um x, uma função f de y, um x à direita, menos uma função de y, que é um x à esquerda, integral em dy. Então, se a gente analisar aqui a região sombreada, se a gente fosse fazer dessa primeira forma aqui, ou seja, integrando em relação a y, a gente tem que perceber que a partir desse ponto aqui, eu tenho duas curvas. Eu tenho essa curva de baixo, tá? E tenho aí essa curva de cima. Seriam duas curvas diferentes se eu isolar o y na equação. Então, eu teria que fazer uma integral aqui nesse primeiro pedaço, entre essas duas curvas. Aí eu faria mais uma integral entre esse ponto aqui e outro, ó, de uma curva até outra, tá? Seria mais uma integral aqui até esse ponto aqui de intersecção. E aqui eu faria mais uma integral, porque aqui essa curva, eu tenho que essa curva é diferente dessa outra curva aqui, quando eu isolo o y na equação, né? Quando eu isolo o y aqui nessa equação. Então, seria mais uma integral aqui. Agora, se eu fizer em relação a y, eu tenho que, eu vou dessa curva aqui, ó, começando aqui nesse ponto, até aquela. Dessa curva até a outra, ou seja, da curva que está mais à esquerda até a direita. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Eu vou preencher a figura inteira apenas aí de uma curva a outra, variando da constante aqui de 0 até 3 em y. Então, fazendo em relação a dy, a gente tem o x à direita, essa curva aqui está à direita, x à direita, e x à esquerda. Então, a gente tem que a área é igual integral de 0 até 3. Aí, x à direita, 2y menos y², menos x à esquerda, y² menos 4y. Tudo isso integral em dy, ou seja, temos que a área é igual integral de 0 a 3.
Aqui, 2y aqui, menos com menos, fica mais. Então, 4 com 2, 6y. Menos y quadrado com menos y quadrado, menos 2y quadrado. Isso aí, integral em dy. Então, vamos ter que a área é igual a integral de 6y é 6 e multiplica, aí vai ficar y quadrado sobre 2, a integral de y. Aí menos duas vezes a integral de y quadrado, y ao cubo sobre 3, variando dos limites de 0 até 3, que simplifica o 2 com 6, fica 3. A área é igual, substituindo só o superior, porque o inferior zero os dois termos, fica 3 vezes 3 ao quadrado, e aqui fica menos 2/3 vezes 3 elevado ao cubo. Aqui o 3 simplifica com o cubo, fica ao quadrado. Aqui a gente tem 27, né? 3 vezes 9. Aqui 9 vezes 2, menos 18. 27 menos 18, igual a 9 unidade de área. Essa é a área dessa região sombreada. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!